Ok, então, bom dia a todos e todas, né, as pessoas aqui presentes. Bom dia. Bom dia. Hoje nós vamos dar início, né, a mais um encontro do nosso segundo ciclo de estudos e debate em etnomatemática e etnomodelagem, né, num momento especial, que é a culminância, né, do evento, depois de 6 semanas, né. Estamos aqui hoje compartilhando as nossas experiências de pesquisa, né, os relatos também de experiências em sala de aula. Então, é um momento que nos enriquece muito, porque a gente tem a oportunidade de vivenciar com vocês, né, a partir das apresentações, o que cada um faz, né, nas suas realidades, né, no cotidiano dos seus fazeres. Então, hoje a gente tem aqui a participação novamente especial, que nos deixa bastante feliz, né, enquanto parceria, que é da professora Eliane Costa Santos, que vai estar fazendo a mediação desse momento conosco, e teremos também a assistência, né, da monitora Rabeca Catarini, que é do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, do campus de Angical, e também membro do Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação, Inclusão e Políticas Públicas, né, na área de Educação, Etnomatemática e Etnomodelagem, tá? Então, só reiterar aqui, tá? Estejam à vontade, sejam todos bem-vindos, e desejo que a gente faça como a gente tem feito, né, ao longo do nosso trajeto, dessas 6 semanas, né, um belíssimo trabalho que tem se tornado referência, eu digo, passagem, porque já está virando, já se transformou, vamos dizer assim, em objeto de estudo, viu, para muita gente que já está aí se inspirando, né, no que estão encontrando a partir do que está sendo apresentado e compartilhado aqui conosco, tá bom? Professora Eliane, por gentileza, fique à vontade, o momento é da senhora para fazer essa condução. Tá? Bom dia a todas, a todos. Eu sou a professora Eliane Costa Santos, sou professora da Unilab. Eu falo sempre que eu sou uma africana em diáspora, justamente pelo prazer que eu tenho dessa nossa relação, dessas africanidades. Enquanto uma etnomatemática, que é assim que me considero, sou coordenadora do GEPEN, Grupo Interdisciplinar de Estudo, Pesquisa em Etnomatemática, e hoje é um prazer muito grande poder estar contribuindo com esse momento que já se fecha, né? Como a gente já consolida esse momento, né? Então, a gente vai estar contribuindo aqui nesse caminho, nesse percurso, para que as pesquisas sejam consolidadas, sabendo que a etnomatemática tem sido muito bem conduzido nesse grupo de pesquisa, né? Ele tem sido muito bem conduzido e a gente tem percebido que muito mais pessoas têm tido interesse em pesquisar, muito mais pessoas têm tido interesse em estar estudando, e a gente está crescendo, isso para a gente é muito importante. Consolidar a etnomatemática, pensando em pesquisas, tanto etnomatemática quanto etnomodelagem, em todo o Brasil, nos tem sido fundamental. E a gente tem visto isso semanalmente, né? Como as pessoas têm tido esse interesse. A gente vai ter a mediação de Rebeca, e nesse primeiro momento, a gente vai estar ouvindo um pouco dessa experiência acerca do ensino da educação financeira a partir dos saberes da etnomatemática dos feirantes. Gente, eu penso quanto saber a partir da etnomatemática dos feirantes é importante, porque a educação financeira é necessária para qualquer componente, para qualquer área do conhecimento. E aí, por favor, Rebeca? Professora, eu não sei se a senhora estava aqui no momento, só que houve uma troca. Aí a primeira que vai apresentar o trabalho é a Daiane, com o tema Escola, Tradições e Tecnologias, o projeto interdisciplinar e as relações étnicas. Ai, desculpe, houve uma troca, né? Isso. Tá ok, então desculpa aí, Daiane. Sem problemas, professora. Ok. Então, Aí você vai apresentar os slides, Daiane?
Sim, eu posso apresentar. Obrigada, Roberta. Bom dia a todos e todas. Me ouvem bem? Tudo tranquilo? Às vezes tem um passarinho cantando ao fundo, mas é normal. Tá bom? Então, eu vou começar apresentando com os slides, e aí a maneira que vai passando os slides, a gente vai comentando, pode ser? E aí eu peço para que quem está participando, que deixe as perguntas no chat ou para o final, que aí eu posso respondê-las, tá? Então, só um momentinho. Como tem muita coisa que eu vou apresentar, então eu vou deixar como tela inteira, porque aí dá para passar por tudo. Conseguem ver? Sim. Sim. Assim também? Tranquilo? Sim. Beleza, muito obrigada. Então, vamos lá. Vou fazer a apresentação desse projeto, né? Escola, Tradições e Tecnologias, o projeto interdisciplinar e as relações étnicas. Atualmente eu estou fazendo doutorado na Universidade Estadual de São Paulo, na Unesp, no campus de Marília. Né? Não sou do campus de Marília, mas a gente está trabalhando junto. Meu orientador, ele é o professor José Carlos. E a gente está trabalhando um pouco nessa área das ferramentas, das tecnologias, da educação étnica também. Sobre a apresentação de hoje, eu gostaria de trazer um recorte de um projeto que foi aplicado no ano passado na escola em que eu trabalho, né? Então, é uma escola que ela está localizada no interior de São Paulo, na cidade de Embu-Guaçu. Ela é uma escola do tipo privada, né? Inclusive, uma das coisas que chamou a atenção quando o pessoal avaliou esse projeto, né? Essa proposta, é que tem poucos projetos desse tipo em escolas particulares, né? A gente quase não ouve falar. Então, eu trouxe aqui para que vocês possam ter também essa experiência, né, que eu posso compartilhar com vocês. Sou formada em licenciatura em matemática pelo Instituto Federal de São Paulo. Depois fui fazer mestrado na Universidade de São Paulo em ensino de ciências e agora no doutorado na Unesp. E aí, esse projeto, ele é do tipo interdisciplinar, integrador, então ele trabalhou com muitas disciplinas ao longo do ano de 2021. Conforme a gente foi passando as apresentações, eu vou detalhando um pouco mais sobre como aconteceu, os resultados, a divulgação desses resultados e o que acontece depois que a gente finalizou esse projeto no ano passado. O objetivo hoje é apenas descrever essa aplicação, né? Como que ela aconteceu, para que turma, em que momento e quais foram os objetivos do projeto em si. Então, um pouquinho sobre a escola. Né? Por que fazer um projeto interdisciplinar numa escola particular, né? E ainda mais falando de relações étnicas? Então, essa escola, ela está localizada no interior de São Paulo, como eu já havia dito, mas ela está numa região que tem muitas APAs, né, que é a área de proteção ambiental. E mais do que isso, a menos de 20 quilômetros daqui, a gente tem algumas aldeias. Então, eu coloquei o nome de algumas delas, né, Curucutu, Tecoa, Tenão de Porá. Tem outras também, outras pequenas aldeias ao redor. Então, a gente recebe também alguns dos estudantes indígenas na nossa escola, bem como de outros países também, de outras comunidades. Então, por ser uma zona rural, por ter esse contato com a comunidade também indígena, a gente optou por fazer um projeto que trabalhasse as relações étnicas na escola. Então, aqui a gente tem a maior parte das atividades são feitas por comércio e por agricultura, né, agropecuária. E mesmo sendo uma escola privada, a nossa diversidade é extremamente alta, assim, gente de todo tipo, de todas as etnias, todas as comunidades possíveis, incluindo os perfis socioeconômicos. Então, a escola ela também conta com um projeto que eles nomeiam como Passos Mágicos, que é um projeto para auxiliar os estudantes que estão em vulnerabilidade. Perdão. E o que acontece? Esse projeto, ele é uma forma de apadrinhamento desses estudantes para que eles possam acessar essa escola, né, ter uma educação de qualidade, uma educação do estilo de escola privada, né, e em troca disso, eles desenvolvem, participam de projetos, participam de outras
outras atividades relacionadas à escola, tá? Vocês me perdoem que eu estou um pouquinho nervosa, porque hoje o dia está um pouco difícil, então eu posso gaguejar um pouquinho, tá bom? Mas a gente vai tentando. Se estiver difícil de entender, vocês, por favor, me avisem, tá? Aí, as necessidades que nós tivemos para elaborar esse projeto. Então, por conta dessa diversidade, por conta do perfil socioeconômico que a gente tem nessa escola, embora seja privada, a gente percebeu que precisava tratar desse tema tão importante, que é as etnias, as relações étnicas dentro da escola. Como que eu posso respeitar os saberes do outro? Como que eu posso incluir esses saberes na minha rotina escolar também? E como a comunidade pode me ajudar no desenvolvimento desses estudantes, quanto cidadãos, quanto pensadores, enquanto críticos também, né? Afinal, a escola também ajuda a formar pensadores, pessoas críticas que possam conviver em sociedade independente da etnia, do gênero, né? Enfim. A gente também percebeu que tem poucos projetos integradores que discutem etnias, ainda mais nas escolas privadas. E aqui na nossa cidade, nenhum projeto foi feito desse tipo nas escolas privadas daqui. Também tivemos os desafios de ter um ensino multi-interdisciplinar, que é uma diferença entre eles, né? Então, a gente juntou todos os professores de todas as áreas possíveis, né? História, geografia, enfim, matemática, química, juntamos para montar esse projeto. Então, esse foi um desafio muito grande. Como a gente vai integrar esses diferentes saberes, essas disciplinas, em um projeto que vai tratar das etnias, das relações étnicas, respeitando a diversidade e o perfil de todos os estudantes que nós temos. Outra coisa que a gente percebe muito, que é um particular da nossa escola e da rede que a gente faz parte, né, da rede de escolas particulares, é que há esse engessamento do trabalho docente. Então, a gente faz parte de uma rede de escolas, e essa rede, ela envia todos os nossos projetos, todas as nossas provas, tudo pronto, e a gente precisa apenas seguir. Então, nós sentimos falta um pouco de trabalhar essa diversidade, de ter essa liberdade enquanto unidade escolar para tratar de temas como esse. Então, a gente precisou, né, conversar com os nossos superiores ali para aplicar esse projeto e também dar uma identidade para a nossa unidade. Afinal, dentre as outras escolas, que são todas localizadas no centro de São Paulo, no centro de Minas Gerais, a gente é uma escola completamente diferente das outras. Nós estamos numa região rural, nós estamos afastados um pouco do centro da cidade. Então, aqui as coisas acontecem um pouco mais devagar, num ritmo bem diferente da metropolitana, da região central. Então, precisávamos pensar em um projeto que tratasse disso. Como foi feito esse projeto? Então, ele é do tipo interdisciplinar, trabalhou com as disciplinas de história, geografia, matemática, sociologia, filosofia, biologia e química. A gente compôs ali um projeto com 6 professores, né? E trabalhamos com as 5 turmas de ensino médio que nós tínhamos. Por que o ensino médio? Porque ali no ensino médio a gente já tem estudantes que já estão numa boa faixa etária para entender algumas coisas sobre as relações com outra pessoa. É possível aplicar o projeto também no ensino fundamental, anos finais, mas o ensino médio foi ali para a gente testar também um pouquinho, começar a falar de temas que talvez no ensino fundamental não pudessem ser tratados, né? Então, as relações com o outro, um pouco da exploração, de trabalho, enfim, temas que eram um pouco mais delicados, que era melhor tratar no ensino médio. Ao todo, participaram 120 estudantes, desde a primeira até a terceira série. Todas as orientações, elas aconteceram via Classroom e nas aulas presenciais híbridas, porque a gente estava ainda naquele momento, né, se voltava, se não voltava, se ia manter esse ensino remoto, se não ia. Então, nós tivemos esses 2 momentos, o remoto e as aulas presenciais. Então, nós elaboramos um manual para realizar esse projeto, com normas de escrita, onde que eu poderia conseguir bancos de imagens, sites de confiança. Falamos sobre o método científico, como fazer uma pesquisa, isso dentro de todas as disciplinas.
Tivemos encontros periódicos, a maioria era semanal, então, a cada semana, a gente perguntava para os estudantes como estava o projeto, o que eles estavam pensando em fazer para divulgá-lo. Então, a gente sempre estava orientando de período em período para que eles pudessem manter essas produções. E, ao final, foi bem produtivo. Nós tivemos 50 produções diferentes, entre artigos científicos, vídeos, podcasts, jogos, livros, perfis de redes sociais, teve bastante. A criação do site para colocar esse projeto em divulgação. Então, foi bem bacana, bem interessante. Aí, aqui eu começo a apresentar o nosso site, né? Todas as produções, elas foram reunidas aqui. Então, depois, se alguém tiver interesse, a gente tem aqui a reunião de todas elas, né? O propósito do projeto, o que eles fizeram, os trabalhos em destaque. Tem aqui algumas informações sobre a nossa escola, sobre o projeto em si. Isso tudo foram os estudantes que fizeram, a gente só fez a orientação. Jogos, tem um livro sobre jogos também, né? Os links para todos esses jogos, artigos científicos. Então, tá bem completinho. Tudo que a gente conseguiu reunir, colocamos aqui. Daqui a pouco eu vou falar sobre esse artigo, o final que ele teve, né? Foi bem bacana. E se vocês depois quiserem, a gente pode colocar o link para que possam acessar. Oi, Daiane, perdão, Oi. chegamos aos 10 minutos da apresentação, viu? Oi? São 10 minutos para a apresentação. Aí Tá já bom, chegamos tá aos 10 minutos, tá bom? Aí Tá eu te dou bom, mais um já tempinho. estou finalizando, obrigada. É. Bom, aí nós também montamos um manual, né, de orientações, então tem todas as especificações do que fazer, os bancos de imagem. Esse artigo em especial, ele foi divulgado no site, e aí, como a repercussão dele foi muito boa, a gente colocou ele como capítulo também de um livro de uma editora de autoria colaborativa. Então, hoje ele é parte de um capítulo de livro. A estudante ficou muito feliz, né, que elaborou isso, e ajudou também ela a ingressar nas universidades que ela estava pretendendo. E aí, o pós-projeto, nós participamos desse projeto do livro, né, Democracia, Diversidade e Inclusão em Destaque, que é um projeto de uma instituição chamada RIAC. Os nossos estudantes estavam mais engajados com a temática social e cultural. A gente realizou todos os trabalhos conforme a norma da ABNT, e essas pesquisas, elas tiveram baixíssimos índices de plágio, né? A gente colocou também todos eles no detector de plágio, e os estudantes se comprometeram a fazer esse projeto autônomo mesmo, bem bonitinho. E aí, a importância desse ensino ético, ele está previsto em lei, e o D'Ambrosio sempre diz, né, para a gente, sempre disse, que o desafio da nossa educação é apresentar esses conhecimentos que serão utilizados no futuro, e que devemos pressupor que tais conhecimentos são resultados de um acúmulo de saberes, de tradições, de teorias que conectam a gente com o passado e o presente e nos levam ao futuro. E falar um pouco do projeto interdisciplinar, né, as definições, e que a aprendizagem é um processo contínuo e constante. A gente não deve parar e precisa, sim, ter esse trabalho mútuo com todos os saberes, né, com todas as disciplinas. E cadê? Pronto. Algumas pesquisas futuras, então a gente espera que tenha inspirado algumas escolas públicas e privadas para que possam aplicar esse tipo de projeto. Tem muitas teorias que amparam esses estudos étnicos na escola, né? E, inclusive, a gente tem aí o nosso querido Biratã, que ele comentou muito sobre isso, ele passou a vida, né, estudando sobre isso, falando que é possível a gente fazer esse tipo de trabalho nas nossas escolas. E os projetos que envolvam tanto as relações étnicas como a relação com o ambiente, sociedade, com a cultura, com as artes, entre outras áreas. Agradeço imensamente a todos vocês por estarem me ouvindo, por me apoiarem também nesse momento bem complicado. Aos professores que participaram desse projeto, André, Giovanni, Lígia, Luiz e o Tiago, e um agradecimento especial aos meus queridos estudantes, que eles se empenharam muito para que isso pudesse ser possível, né? Aqui são as referências usadas para esse slide, e muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Ok, parabéns, Daiane, por esse trabalho. Eu falo, inclusive, que é de extrema importância quando a gente pensa
numa relação, numa educação tradicional e essa relação com as diversas etnias, né? Justamente porque é decolonizar saberes. E eu tenho buscado pesquisar nessa área, né? Colonialidade, decolonialidade. E quando você traz ela de uma forma interdisciplinar e dentro de uma escola particular, você tenta quebrar, nessa perspectiva, você tenta quebrar epistemologias, né, que são hegemônicas. Então, eu acho que é bom a gente pensar, eu trago bem, que é muito bom a gente pensar acerca de quem é esse público que a gente está querendo atingir e qual o objetivo que a gente tem querido atingir a partir desse público, né? Eu acho que as perguntas vão estar, por favor, vão estar vindo no chat, não é isso? Oi, Cássio. Oi, bom dia. Eu posso fazer uma dia. pergunta para a Daiane? Pode. Bom dia, Daiane. Em primeiro lugar, parabéns pela apresentação. Eu queria saber duas coisas, se tem, por parte desse grupo de professores, a perspectiva de continuidade desse trabalho em 2023, não necessariamente com os mesmos professores, os alunos, talvez egressos, né? Mas se tem essa perspectiva de continuidade. E uma outra coisa, as escolas públicas já contam com isso, já contam com itinerários formativos, muitos deles contemplam essa temática, essa perspectiva de ensino, né? A sua escola, sendo uma escola particular, também tem itinerários formativos, algo semelhante que possa colaborar para esse trabalho? Obrigado. Ok, muito obrigada, Cássio. Obrigada, Cássio. Muito obrigada. Bom dia, né? Falando da continuidade, a gente fez esse projeto em 2021. Em 2022, agora, a gente continuou ele com uma temática voltada para as relações éticas e sustentabilidade, por causa da temática da Unesco também, né? Então, a gente deu continuidade. Os alunos que se formaram no terceiro ano, duas alunas continuaram o projeto nas suas faculdades, respectivas faculdades. Então, elas foram estudar também sobre social, relações étnicas, uma delas foi trabalhar etnomatemática, então ela continuou fazendo o trabalho da mesma forma. Isso que é uma coisa que a gente ficou muito contente, né? Quando viu que pelo menos uma foi continuar ali o trabalho posteriormente. A nossa escola ela tem os itinerários formativos agora, né? Entrou no ano passado, mas é como a gente tinha comentei no início, a gente ainda é muito engessado, e como é uma rede, vem tudo de cima, né? Mesmo tendo os itinerários formativos, eles já são direcionados, então quase não teve brecha para a gente fazer um trabalho como esse. As escolas públicas, nesse sentido, até mesmo na nossa cidade, estão bem mais avançadas nesses itinerários do que a gente, né? Porque aqui, infelizmente, o dinheiro manda mais, então eles colocam itinerários do tipo educação financeira, comércio, marketing, esquece um pouco a parte social, crítica, educação inclusiva. Então, a gente, infelizmente, tem itinerários nesse ramo. Mas nós temos uma brecha ali, que nós chamamos de produção específica, que é onde nós temos um pouco de liberdade para fazer projetos como esse. Então, é aí que a gente entra, né? Esses professores mesmo sempre estão lá, fazendo esse tipo de projeto o ano inteiro. Então, a gente sempre está tentando manter o projeto vivo ou de outras temáticas tão importantes quanto. Muito obrigado. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta para a Daiane? Se não, Daiane, deixa eu fazer uma pergunta para você, tá? Bem específica. Quando você traz que esse projeto, ou que essa pesquisa, ele está no espaço que é de APA, né, porque a escola está nesse local de proteção ambiental, e também tem vários povos indígenas nesse mesmo espaço. Você discute nesse projeto essa relação ambiental e discute as relações étnico-raciais para esses povos, incluindo os povos indígenas e os povos africanos e os afro-brasileiros, ou como é que você pensa? Uma outra questão.
direcionado a essa perspectiva, se para vocês pensam em educação para as relações étnico-raciais ou a educação visando a Lei 10.639, porque a educação para relações étnico-raciais, ela vai além da Lei 10.639, né? A Lei 10.639, ela só dá conta, é só uma relação, dá conta de uma lei, enquanto as relações étnico-raciais, ela tem a preocupação de lidar com todas as relações raciais que estão além da sala de aula. Então, como é que é essa perspectiva desse seu projeto? Porque eu sei que não deu tempo de você falar de tudo isso, porque eram apenas 10 minutos. Sim, sim. Inclusive, até passei um pouquinho, né? Mas, então, pronto. A gente fez o projeto e dividimos eles em várias etapas. Claro que não dá para dividir tudo em bloquinhos, como a gente, né, fez, mas tentamos, pelo menos, para passar por todas as grandes áreas. Então, no primeiro trimestre, nós tratamos das relações étnicas com a população indígena. No segundo trimestre, foi com a população rural e o último trimestre com a população afrodescendente. Então, nós tentamos passar por todas as relações étnicas que a gente tem, principalmente aqui no Brasil. Então, nas indígenas, por exemplo, a gente tratou da comunidade indígena que tem aqui perto, que ela faz umas plantações um pouco diferentes. Então, a gente pensou como que eles fazem essas plantações, em que períodos, que conceitos matemáticos eles utilizam, que a gente poderia traduzir para os conteúdos da escola. Então, a gente foi passando por esses trimestres, pensando em todas as possibilidades que daria para trabalhar com a nossa comunidade. Foi muito rápido, a gente poderia ter feito isso com muito mais tempo, mas aí demandaria mais alguns anos, né? E um pouco mais do apoio dos nossos gestores para fazer isso, mas nós conseguimos pelo menos pincelar um pouquinho em cada uma dessas 3 áreas, por exemplo, né? Então, a gente conseguiu trabalhar pinceladas em cada um deles. Inclusive, no nosso site tem os resultados disso, tem lá separado também esses bloquinhos, como eles se relacionam, foi bem interessante. Em relação à segunda pergunta, né? A gente se amparou na lei como a parte da obrigatoriedade dessas relações éticas com esses estudos. Mas, claro, a gente entende que vai muito além. Então, por isso que a gente tentou trazer pessoas para comentar, para fazer alguma divulgação, algumas palestras, para que eles pudessem entender que vai muito além do que só a lei, ela só ampara, ela não dá exatamente a direção que nós precisamos. Né? Então, a gente tentou, não sei dizer se a gente alcançou, mas acredito que sim, que depois que a gente tem uma aluna que saiu e foi continuar esses estudos, a gente acredita que pelo menos um nós atingimos, né, que entendeu a proposta. Ok. Obrigada. Se ninguém tem mais nenhuma pergunta a fazer, nós iremos passar para a próxima. Aqui. Obrigada, Daiane. Há uma importância muito grande, a relevância muito grande na sua pesquisa, tá? Obrigada. Então, que tenha continuidade dela, né? Isso é que a gente espera. Mas, muito obrigada, Rebeca, pessoal. Ótima apresentação. Rebeca, a gente agora já pode estar chamando ensino de educação financeira. Exatamente. Sim. Já vai para a sequência normal? Isso. Tá, ok. Então, como anteriormente tinha colocado, agora a gente vai ouvir um pouquinho de Maiara Evelyn, que é um trabalho escrito por Maiara Evelyn, José Roberto da Silva, Maria Aparecida da Silva e Samuelita de Albuquerque, sobre o ensino de educação financeira a partir de saberes matemáticos desferantes em um mercado público. Por favor. Teve um dos componentes que mandaram aqui mensagem no chat informando que os autores não estão no momento. Eles estão em outra sala, mas já temos aqui, deixa eu ver o próximo a apresentar. O segundo que não vai apresentar, né, do grupo do Paulo Vitor, a Dani apresentou. No caso, é do grupo... Jogo africano. Perspectiva etnomatemática no ensino da conversão de unidades de medidas. Ok. Componentes Bianca, de Mendonça,
Joyce, Priscila, Elisângela e Eduardo. Estão presentes? Sim. Pronto. Oi. Então, Bianca, por favor. Sim, eu vou apresentar o slide. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Tá. Aí, só relembrando aqui, certo? Temos cerca de 10 minutos para cada apresentação, mais 5 minutos de debate. Então, bom dia a todos. Eu sou a Joyce, juntamente então com a Bianca. A gente vai apresentar o trabalho Perspectiva Etnomatemática no ensino da conversão de unidades de medida, com enfoque na CUI. Nós somos acadêmicas da quarta fase da licenciatura em Matemática do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense do campus de Rio do Sul. E nosso trabalho teve como coautores, então, os nossos professores orientadores também, a Elisângela e o Eduardo. Nosso trabalho ele foi desenvolvido durante a disciplina de Pesquisas e Processos Educativos 3, onde nós somos desafiados a elaborar uma sequência didática para ser aplicada com as turmas do ensino médio da Escola Agrotécnica Federal, aqui do Instituto. A temática, a tendência em educação que nós escolhemos, então, foi a etnomatemática, e dentro dela nós separamos o tema da conversão das unidades de medidas não padronizadas para o Sistema Internacional de Unidades, ESI. Nós nos baseamos principalmente em 2 trabalhos, que foi a proposta de atividade com perspectivas da etnomatemática na resolução de problemas, da Bárbara Suelen Paulo dos Santos, Maximiliano Paulo da Silva e Otávio Paulino Lavor, de 2019, e uma proposta de como abordar na sala de aula o litro, a CUI e a SACA, um sistema de medidas utilizado no sertão pernambucano, do Hernani Martins dos Santos, de 2006. Agora eu vou falar sobre a nossa sequência didática. No dia da nossa aplicação da sequência didática, a gente começou apresentando algumas das diferentes unidades de medidas para os nossos alunos. A gente, por exemplo, apresentou a polegada, a jarda, a milha e os pés. E após a gente apresentar esses diferentes tipos, a gente questionou a eles se eles conheciam essas unidades de medidas. Alguns deles comentaram que já tinham ouvido falar. E também a gente questionou a eles se eles conheciam algum outro tipo de unidade de medida. Aí eles responderam que eles conheciam outras unidades de medidas, como o hectare, a arroba e o alquere. Aí, nesse momento, eles começaram a discutir entre eles mesmos se quando eles fossem medir a carne de um porco, eles poderiam utilizar a medida da arroba, que é uma medida utilizada para medir o peso do gado. E se eles iam ter o mesmo resultado medindo a carne do porco. Na sequência, então, a gente apresentou o que é a cuia, que é uma medida padronizada de grãos. Então, antigamente, ao invés de serem usadas balanças, né, que ainda eram imprecisas ou de pouco acesso, os comerciantes usavam essas medidas padronizadas, e uma delas, então, é a cuia, que ainda é utilizada atualmente. Outros exemplos também de medidas desse tipo é o prato, em Minas Gerais, ou até mesmo o nosso litro, usado atualmente no Sistema Internacional, também surgiu como esse recipiente parecido com a cuia, só com dimensões diferentes. Nós apresentamos, então, também os diferentes tipos de cuias que tem, com tamanhos diferentes e medidas diferentes, que nós levamos, então, para fazer essa aplicação, 3 tipos de cuia. A cuia de meio litro, a cuia de 8 e a cuia de litro, com medidas diferentes. Após isso, então, a gente propôs a nossa atividade, que seria eles descobrirem a quantidade de grãos em quilogramas que caberiam em cada cuia. Para isso, a gente pediu para eles se dividirem em grupos de trios ou quartetos. Após eles se dividirem em grupos, a gente entregou um material auxiliar, que nesse material auxiliar tinham aquelas unidades de medidas que a gente apresentou no início, com a conversão delas, também o cálculo do volume e também uma tabela de conversão de quilos para litros. Por que a gente colocou essa tabela de conversão? Porque quando eles fossem calcular essa quantidade de grãos que caberiam na cuia, eles iam precisar calcular de centímetros cúbicos para decímetros, de decímetros para litros e de litros para quilos. E depois disso, a gente entregou para cada grupo uma cuia, cada grupo recebeu uma cuia diferente,
uma balança para depois eles conferirem se eles chegaram no resultado correto. E também entregamos uma certa quantidade de grãos para cada grupo. Alguns grupos receberam arroz seco e outros grupos receberam o feijão seco. Aqui nós trouxemos um exemplo dos cálculos realizados por um dos grupos. O que eles fizeram, então, quando eles receberam essa cuia? Primeiro, eles usaram uma régua para descobrir as medidas que a cuia deles tinha, e com essas medidas, realizando a multiplicação, então, do volume, eles conseguiram descobrir em centímetros cúbicos qual era a capacidade daquela cuia, fizeram uma transformação para decímetros cúbicos, então eles tinham a quantidade em litros, mas eles queriam saber a quantidade de quilos que cabia naquele recipiente, então eles fizeram a regra de 3, simples, e com isso eles descobriram que naquela cuia tinha aproximadamente 405 gramas de arroz, que foi o ingrediente que esse grupo recebeu. Depois que eles terminaram de fazer esse cálculo, eles ficaram curiosos para saber quanto que tinha naquele pacote todo que tinha sido entregue, não só o quanto que cabia dentro da cuia. Então, os alunos se desafiaram a realizar esse cálculo. Então, eles perceberam que naquele pacote de arroz tinha 2 cuias, por isso aparece a soma ali, mais um tanto. E para descobrir esse tanto, então, eles fizeram um novo cálculo, porque agora, ao invés de usar a altura total da cuia, eles fizeram um cálculo com a altura de até onde o arroz tinha chego. Então, eles chegaram no total que tinha 958 gramas, que era aproximadamente 1 quilo que tinha sido achado na balança. O que foi interessante nesse momento é que os alunos mesmos se desafiaram a fazer esse cálculo de quanto tinha, eles tiveram esse interesse, não foi a gente que propôs para eles, e eles ficaram refazendo os cálculos muitas vezes para tentar chegar no resultado mais exato possível, eles queriam acertar exatamente. E os grupos também trocaram as cuias entre si e foram vendo como os cálculos dos outros, comparando, então foram fazendo com as medidas diferentes, com os grãos diferentes, então foi uma troca, uma experiência muito boa. As nossas considerações. A gente trouxe uma citação do D'Ambrosio, 2001, página 32. O comportamento de cada indivíduo associado ao seu conhecimento é modificado pela presença do outro, em grande parte pelo conhecimento das consequências do outro. Ou seja, o diálogo que os alunos tiveram um com o outro para chegarem no modo de como eles iriam resolver aquela questão foi modificado com a resposta um do outro, que é o que o D'Ambrosio disse ali. Porque para eles chegarem como eles iam resolver aquela questão, o meu jeito de pensar com o jeito de pensar do colega modificou a minha maneira de pensar até eles chegarem num consenso para resolverem a questão. Outro aspecto que a gente achou muito interessante também foi essa questão do interesse dos alunos, porque eles mesmos foram se desafiando, foram correndo atrás de novas questões, foram fazendo novas perguntas, foram trocando os conhecimentos. Então, esse interesse que os alunos tiveram pela questão foi muito legal de ver da nossa parte, que estávamos ali apresentando e propondo essa sequência. E até quando a gente estava saindo, os alunos pediram para a gente voltar outras vezes, porque não é a escola que a gente dá aula, né? Era uma aplicação. Então, para nós foi muito bom ver essa participação dos alunos também nos diálogos e na interação que teve. Foi uma coisa que nós, como apresentadores, gostamos muito. Outro fator que a gente também percebeu foi que a contextualização dos conteúdos faz a diferença para captar o interesse dos alunos nas aulas. Por exemplo, a gente contextualizou ali toda a questão da aula para fazer o negócio da cuia, que é uma coisa diferente, propôs uma atividade diferente para eles. Isso chamou muito a atenção deles e captou muito eles para a aula, tanto que eles mesmos se desafiaram a fazer diversas coisas que a gente nem pediu. Então, muitas vezes isso dá trabalho para o professor fazer essas atividades, só que isso é uma maneira de incentivar, muitas vezes, o aluno no processo de ensino-aprendizagem dele. Uhum. E eles trouxeram essa contextualização também, porque a gente trouxe um material que não é aqui da nossa região, mas eles foram fazendo também essas relações. Então, quando a gente pediu dos outros tipos de unidades não padronizadas que eles conheciam, eles trouxeram coisas da realidade deles, e eles foram fazendo essa relação também com a contextualização mais da região também, do dia a dia, do cotidiano deles. Essas são as nossas referências utilizadas no slide. E a gente queria também agradecer aos nossos 2 professores orientadores, a Elisângela, que está aqui na sala, também o Alejandro, por todo o apoio durante esse processo. E o incentivo, também. Né? E é isso.
Que ótimo. Eu acho que é muito importante. Primeiro, quero parabenizar a Elisângela, a Joyce, a Bianca. Eu acho que é muito importante quando a gente faz uma aplicação e que os estudantes conseguem interagir, trazer para a gente um olhar diferenciado dessa educação, né? Pensar, inclusive, em sistema de medida e você trazer sistema de medidas que não são convencionais é muito importante, porque a gente tem a relação de achar que essa educação matemática ela é existente com um só olhar e despreza outros saberes, outros fazeres que estão aí por aí dado, né? E essa questão de por aí dado, a gente sabe que nesse mercado, né, nas feiras, né, que a gente tem, eles não tratam dessa educação, e em especial a partir das medidas, né, a partir da balança, eles não tratam com esse mesmo olhar que a gente traz, né, ou seja, ele não tem esse olhar tradicional. Deixa eu ver se tem alguma pergunta antes de eu fazer a minha. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? O tempo é corrido, mas a gente, nesses 5 minutos, se alguém quiser fazer alguma pergunta, esteja aberto. Então, enquanto alguém... aqui tem comentários, tá? Em relação à apresentação, que foi ótima a apresentação, e na região do Médio Paraíba-Pauiense, o prato equivale a 1 litro, que é utilizado para medir amendoim e farinha. E era em relação a isso que eu ia fazer a pergunta para vocês. Se vocês observaram que em outras regiões, o prato, a cuia, ela é usada para uma outra... Ela não tem a mesma relação. A relação de cuia, por exemplo, aqui em Salvador, eles usam para farinha, né? Muitos usam cuia para farinha. Mas também eles usam prato para umbu, para frutas pequenas, usa também para tomate, aqueles tomates pequenos. Então, cuia e prato, ele tem diferentes funções. E se vocês olharam essas diferentes funções em outras regiões, tá? Também existe uma pesquisa de um orientando de Cristiane Cope sobre sistema de medida choke, se vocês tiverem acesso a essa pesquisa, porque também seria muito importante vocês verem esse sistema de medida. Primeiro, porque a gente tem que compreender que existem outras relações em outros espaços, né? Tanto aqui no nosso continente quanto fora do nosso continente, tanto na nossa região quanto em outras regiões, tanto em nossa cidade quanto em outras cidades, e que é dado para que a gente observe que essa matemática ela não tem que ser única, né? Não tem que ser com um só olhar, e não é que todas as pessoas matematizam sem que olhe para a sua cultura, né? Então, gostaria de saber se vocês observaram essas questões em outras regiões e até mesmo em outro continente. Essa diferença da cuia, do prato, que em cada lugar tem um uso diferente, né? Foi até uma dificuldade nossa no começo para conseguir reunir as informações, porque tu vai fazer uma pesquisa, é um filtro que tu tem que ter de perceber que tu está falando de coisas diferentes, né? Aqui na nossa região, a cuia é conhecida só como aquela cuia do chimarrão. Então, tu vai olhar uma cuia, foi até um susto dos alunos nesse sentido, de que está acostumado com cuia de uma forma, e daí, de repente, a gente traz uma cuia que é em forma de um cubo, né? Então, foi até um ponto que a gente achou interessante na hora de fazer essas pesquisas, até um ponto de dificuldade um pouco nessa questão de conseguir selecionar os materiais, mas foi um ponto que a gente achou interessante dessas diferenças também na questão linguística, né? Que é uma coisa que é chamada de um jeito aqui, como o professor colocou também que lá no Piauí, a cuia lá é conhecida como prato, acho que foi uma coisa nesse sentido, né? Sim. Então, foi uma coisa que a gente achou bem interessante. A gente acabou não trazendo para os alunos questão do tempo, porque a gente estava trabalhando com a unidade da conversão, a gente focou mais nesse sentido, mas foi uma coisa que nas nossas pesquisas a gente achou bem interessante.
E esse outro material ali que a professora comentou, eu não lembro de ter visto, né? Fiquei curiosa de dar uma pesquisada assim. E aqui na Bahia, às vezes, a cuia ela é tratada a partir de uma cabaça. Pega uma cabaça, que é um fruto verde, assim, grandão, né? Cortam no meio e aí fazem de cuia. E outras vezes fazem com a cuia dada a partir daquela parte, daquele queijo de cuia que se tem naquela vasilha de alumínio metálica. Então, ali também é usado. Então, nas feiras, nas grandes feiras, e aqui na maior feira também é utilizada ela. Parabéns, viu? Eu acho que o trabalho é muito bom. Obrigada. Ótima apresentação. Prontinho, professora. Agora é com o tema o ensino de educação financeira a partir dos saberes matemáticos dos feirantes e o mercado público. É o primeiro, viu? Tá, então é uma pesquisa de Maiara Evelyn, né, de José Roberto da Silva, de Maria Aparecida Silva e de Samuelita de Albuquerque. Exatamente. Ok. Quem vai estar apresentando vai ser Maiara Evelyn? Isso, serei eu. Ok. Prazer, Maiara Evelyn. Prazer é todo meu. Estão todos vendo? Sim, sim. Bom dia a todos participantes do evento. Me chamo Maiara, sou graduada pela Universidade de Pernambuco e sou autora deste artigo juntamente com o professor José Roberto, Maria Aparecida e Samuelita. Esse artigo ele é relacionado com o meu trabalho de conclusão de curso. E ele foi intitulado como Ensino da Educação Financeira a partir dos saberes matemáticos dos feirantes e o mercado público. Bem, a pesquisa ela teve como propósito a produção de uma proposta didática baseada na educação financeira e tendo como respaldo os saberes matemáticos de trabalhadores de um mercado. E, sendo assim, com esse interesse em realizar uma pesquisa voltada para a etnomatemática, surgiu a necessidade de entender de que forma os feirantes de um mercado público se relacionam com a matemática e suas atividades diárias de compra e venda, e os produtos que eles negociam no mercado público, e assim, como essa prática ela pode contribuir com o processo de ensino-aprendizagem dos indivíduos nesse contexto. Bem, com objetivos específicos, foi intervir junto aos comerciantes em busca de saberes matemáticos utilizados em suas práticas cotidianas, identificar os conteúdos de educação financeira utilizados nessas rotinas pelos comerciantes e relacionar os conteúdos matemáticos praticados pelos comerciantes com o currículo do ensino fundamental. O nosso trabalho ele está pautado na etnomatemática, tendo como respaldo as pesquisas realizadas por Ubiratã D'Ambrosio. Através de suas pesquisas e falas, a gente pode perceber que há diferentes formas de entender e explicar os saberes matemáticos em várias culturas, e foi isso que buscamos no nosso trabalho, entender quais saberes matemáticos diferentes utilizam no seu dia a dia. E quanto à importância de valorizar os saberes no contexto escolar, Rosa e Ori eles falam sobre o aumento dessa vontade das pesquisas de educação incorporar com a etnomatemática nos currículos da matemática e justamente desenvolver essa prática matemática para ações pedagógicas. No trabalho de conclusão, na pesquisa, também utilizamos da aprendizagem significativa ausubeliana e como objeto matemático a educação financeira também. Em termos de abordagem metodológica, o estudo foi qualitativo de caráter exploratório, que foi desenvolvido no mercado municipal de Camaragibe, onde envolveu um grupo de 3 feirantes, uma mulher e 2 homens, do mercado que eles lidam com produtos hortifrutis. A figura 1 é a frente do mercado municipal de Camaragibe, e a figura 2 é a barraca de verdura do mercado de um dos feirantes entrevistados. Essas imagens foi antes do, infelizmente, incêndio que ocorreu no mercado na madrugada da quarta-feira, dia 25 de maio de 2022. Bem, como instrumento de coleta de dados,
foram feitas entrevistas gravadas, onde foi composta de 19 perguntas, organizadas em 3 partes, sendo elas informações gerais, escolaridades e atividades profissionais, que foi justamente o levantamento do perfil desses feirantes. E também um roteiro investigativo com 10 perguntas, em forma de questionário diagnóstico, justamente para identificar quais os saberes dos feirantes sobre os elementos da educação financeira. Bem, ao analisar, né, todos os dados, foi perceptível observar que os feirantes eles usam muito a matemática em seu dia a dia. Eles falaram nas entrevistas que eles praticaram bastante e agora são mais tranquilos em relação às 4 operações, por exemplo, que eles fazem muito as 4 operações no seu dia a dia. Também como cálculo mental, que eles fazem muito justamente por essa prática diária. Então, eles desenvolveram melhor. E também a gente pode perceber que eles trouxeram considerações acerca da educação financeira, mesmo sendo principiantes, né, as suas falas, mas apresentaram visões que estão inseridas na educação financeira. Assim como a gente pode perceber que, diante de suas falas, eles trouxeram saberes matemáticos que usam no cotidiano, como cálculo de porcentagem, margem de lucro, acréscimos e descontos em suas atividades comerciais diárias. A partir das respostas dos feirantes, a gente pôde investigar quais saberes matemáticos estão inseridos no currículo do ensino fundamental. Então, nós achamos nas habilidades da BNCC para o 5º, 6º, 7º e 9º ano. Não tem no 8º ano especificamente educação financeira. E coloquei aqui na figura 3 as habilidades da BNCC para o 7º ano do ensino fundamental sobre educação financeira, pois foi justamente através das falas dos feirantes que a gente pôde observar essas habilidades, que está inserida no 7º ano, que é resolver e elaborar problemas que envolvam porcentagens, como os que lidam com acréscimos e decréscimos simples, utilizando estratégias pessoais, cálculo mental e calculadora, no contexto da educação financeira, entre outros. E depois de identificar essas habilidades contidas na BNCC, para o 7º ano, nós criamos a proposta didática. A proposta didática, que ela contribui para o ensino-aprendizagem do 7º ano, onde ela tem 3 fases. Cada fase tem objetivos e ações. A fase 1 é levantar os possíveis conhecimentos prévios dos alunos sobre a educação financeira, e a ação seria justamente aplicar um questionário diagnóstico para fazer esse levantamento prévio dos seus conhecimentos. Já na fase 2, tem 2 objetivos e 2 ações, nas quais os objetivos são apresentar aos alunos definições para embasar suas visões sobre etnomatemática e educação financeira, justamente no contexto dos saberes do mercado, dos trabalhadores do mercado. Assim, o momento seria aplicar esses conhecimentos para fundamentar o seu entendimento. Já no objetivo 2, seria promover o ensino sobre porcentagem envolvendo lucro, aumento e rendimento, através justamente de atividades de compra e venda vivenciadas no contexto da Feira Livre. E o momento 2 seria justamente direcionar essa abordagem para os alunos. Já na fase 3, tem por 2 objetivos e 2 ações. Nos objetivos, realizar palestra com os alunos do 7º ano do ensino fundamental sobre a educação financeira como recurso didático. No momento 1, seria executar essa palestra para os alunos. Na fase 3 ainda, no objetivo 2, promover discussões sobre as orientações de como não perder o domínio da educação financeira. E no momento 2, seria direcionar os alunos sobre essa importância de ter educação financeira aliada para a vida, justamente trazendo falas dos feirantes, que eles falaram sobre a importância da educação financeira na vida do comerciante e também na sua vida pessoal. Bem, através da pesquisa, através das entrevistas, nós podemos observar que os feirantes usam constantemente os saberes matemáticos em suas práticas diárias, as 4 operações, cálculos mentais, assim como eles puderam falar porcentagem, margem de lucro, acréscimo, decréscimo, desconto. Então, eles trouxeram muito isso na fala deles. Também foi possível observar
que, mesmo sem eles terem, né, o contato prévio com a educação financeira, eles trouxeram suas visões, suas opiniões, deram exemplo de como fazem, de como praticam a educação financeira nos seus comércios. E, a partir disso, a gente pode analisar a educação financeira no contexto deles e relacionar com os conteúdos praticados no currículo do ensino fundamental. Assim, a gente pode observar as habilidades que existem na BNCC, associando ao currículo, e assim criamos a proposta didática para o 7º ano. Bem, eu agradeço a todos que estão presentes, a todos os ouvintes. Agradeço também aos meus orientadores, que são também os autores desse trabalho. Muito obrigada. Obrigada a você, Maiara, ao professor Roberto, Maria Aparecida e a Samuelita. Então, ô Maiara, existe, não sei se eu estava olhando no seu referencial, não tem, mas se você em algum momento teve conhecimento de um livro que é muito antigo já, né? Eu falo muito antigo porque é um dos de Terezinha Carraé, né? Que ele fala de 10 na rua e 0 na escola, né? Eu acho que foi um dos primeiros livros, porque pensar nessa educação financeira existente nas feiras foi uma das primeiras questões que eu tive quando eu também, na Vida 10, na Escola Zero, tá? Na Vida 10, na Escola Zero. Tive quando eu comecei a pensar em etnomatemática, né? Então, se você teve acesso a esse livro para conseguir entender que quando a gente faz essa transposição didática, né? Porque uma coisa a gente observar que eles matematizam, né? Que na feira eles têm essa relação com a matemática. E a outra coisa é a gente saber, ou a gente pensar que é a gente que está fazendo essa transposição didática, né, para essa matemática, porque não, talvez, no geral, nem é isso que ele está pensando, mas a gente que faz a transposição para achar que ele está pensando em porcentagem, que ele está fazendo acréscimos e decréscimos, mas no saber fazer deles é uma outra questão. Mas a minha pergunta era só direcionado, que eu tinha já aqui anotado para você, se direcionado a você, relacionado ao acesso a esse livro, que eu acho que ele é sempre muito importante. Na Rua 10, né, na Escola Zero. Mas também Cássio quer fazer uma pergunta. Por favor, Cássio. Você fecha seu slide, Maiara? Fecho sim, só um momento. Então, bom dia, Maiara, parabéns pelo trabalho. Não é bem uma pergunta, é mais uma observação. A gente comemora a inserção da educação financeira na BNCC, mas a BNCC tem uma série de falhas e merece muitas críticas, né? Uma crítica que a gente faz é essa: ela não soube inserir a educação financeira, ficou de uma forma muito confusa. Em alguns momentos, claramente, a gente vê matemática financeira sendo confundido com educação financeira. E aí tem uma maquiagem disso. Então, por exemplo, numa habilidade que você mostrou, aparece lá: calcular porcentagem, resolver problemas em aumento de porcentagem, blá, 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 no contexto da educação financeira. Aí aparece lá: calcular juros no contexto da educação financeira. Então, era o que nós tínhamos antes na matemática financeira. E não se explica qual é o bendito contexto da educação financeira. Então, acho que nesse sentido, a etnomatemática tem muito, muito a contribuir. A etnomatemática também foi excluída da BNCC praticamente, né? Mas aí eu imagino penso que trabalhos como o seu, eles servem para apoiar os professores a entender o que é esse bendito contexto da educação financeira, que extrapola a matemática financeira, extrapola a própria matemática, e vai envolver antropologia, cultura, de modo geral, história, geografia, língua materna, ciência, meio ambiente. Então, desculpa, gente, meus cachorros aqui, acho que chegou alguém aqui em casa. Mas, enfim, eu acho que a gente precisa de mais trabalhos como esse para nortear os professores, né, para compreender o que significa isso. Obrigado. Muito obrigada a todos. Eu fico muito emocionada porque esse é um trabalho que eu gostei muito de fazer e quero continuar. Esse livro eu não tinha conhecimento dele, mas eu vou ler com certeza porque eu quero dar continuidade, tanto que como aplicando a proposta também. Então, eu quero sempre dar continuidade a essa pesquisa.
E referente ao que Cássio falou, realmente, tanto no 5º, 6º, 7º e 9º ano, é sempre no contexto da educação financeira. Eles não falam detalhadamente sobre a educação financeira. E no 8º também, eles nem chegam a falar no contexto da educação financeira. Mas poderia entrar também, porque tem uma habilidade que envolve. Mas eles não citaram a educação financeira no 8º ano. Então, isso é uma coisa que é justamente muito pertinente e eu espero contribuir, né, para esse futuro. Muito obrigada a todos pelas considerações. Professor Roberto, pode falar. Ok. Eu gostaria muito de agradecer à professora Eliane e ao professor Cássio, dizer que compartilho com ambos no que foi colocado, e em relação ao que a professora Eliane trouxe sobre a obra de Carraé, que teve um valor muito forte, né, no momento histórico onde se estava buscando uma nomenclatura para o campo, que não havia ainda, e apareceu na Vida 10 da Escola Zero com Terezinha, onde havia matemática do menino de rua, matemática do pedreiro, matemática do carpinteiro, etc. No entanto, as críticas também que os matemáticos fizeram foram pertinentes, porque essas matemáticas eram as matemáticas escolares, só que vistas em contextos diferentes. E isso ajudou a gente a não seguir caminhos feitos, por exemplo, na Vida 10 na Escola Zero, não é? A matemática do Feirante, e chegou-se brilhantemente, né, D'Ambrosio, a ideia de etnomatemática e, posteriormente, etnomatemática enquanto programa. Então, acho que isso é muito próprio e interessante. E uma questão que eu tinha levantado no momento aqui, junto a essa fase interessante que nós vivemos aqui na Universidade Federal de Pernambuco, no Centro de Psicologia Cognitiva, que é onde se deu essas questões, havia algo muito pertinente a ser levantado. Era a transferência de significados. Ou seja, até que ponto as habilidades desenvolvidas bem pelo carpinteiro, se nós colocássemos eles para fazer as atividades do pedreiro, teriam o mesmo desempenho. Até que ponto, no caso do trabalho de Maiara, um feirante que vende verduras em peso teria o mesmo desempenho vendendo frutas, não é? Maçã, etc., em peso. Será que o desempenho seria o mesmo? A transferência de significados é um problema, tem sido um problema, seja dentro de culturas, seja de uma dimensão maior, quando a gente vai sair de uma cultura própria para a cultura do âmbito escolar. Isso seria uma coisa muito interessante, e eu acho que nessas pesquisas que a gente tem, principalmente a nível de Brasil, nos últimos anos, nós temos fôlego para abordar essa questão da transferência. Não é? Bom, e com relação ao que o professor Cássio trouxe, é importantíssimo, professor Cássio, nós também temos alguns trabalhos nessa linha de educação financeira, onde, lamentavelmente, as pessoas têm trazido como referencial institutos exploradores das pessoas, como, por exemplo, o que diz Caixa Econômica sobre a educação financeira, o que diz Banco do Brasil, OCDE, ou seja, essas são considerações importantes no sentido monetário, porém, no âmbito da educação financeira, infringe, às vezes, determinados princípios. Então, nós também estamos atentos a essas questões, mas o que eu penso que queria comunicar para vocês de forma relevante é que o nosso propósito, enquanto sala de aula, no âmbito da cultura, esses professores que a gente iria trabalhar, ou melhor, essas pessoas que nós iríamos trabalhar, esse material produzido, era para professores, ou melhor, para estudantes da EJA, que têm experiência com o comércio. E a gente, no marco ausubeliano, a gente demarcaria, tá, a possibilidade de conhecimentos prévios em termos de haver algum que seja subsussores, para que a gente estruturasse material de ensino. Caso houvesse subsussores, a gente partiria para material potencialmente significativo. Caso não houvesse, a gente partiria para organizadores prévios. E, em síntese, o propósito forte seria recorrer aos processos de diferenciação progressiva e reconciliação integradora, né, durante o compartilhamento de significados entre a cultura local e aqueles vivenciados na escola. Esse seria um propósito que a gente teria de fazer um diálogo, né, entre propostas pedagógicas, meramente pedagógicas, como teorias de aprendizagem, e a etnomatemática dando um apoio muito forte para a ocorrência de uma aprendizagem em algum desses marcos. Eu falei do Auspex, mas a gente poderia ir para a Piaget, para a Vygotsky, para quem quer que fosse. Ok? Obrigado. Roberto, obrigada a você. Acho que esse trabalho está muito bem conduzido, Maiara.
Então, muito bem conduzido, tá? Então, parabéns para vocês, viu? Ele é essencial, a gente precisa de mais discussões, até mesmo porque eu particularmente tenho uma crítica muito grande à BNCC, muito grande, né? Então, esse trabalho serve, inclusive, para acentuar, né? A gente conseguir trazer essa crítica a partir do que se produz. Então, obrigada. E aí, o próximo pode ser o jogo africano. Ô, Rabeca, quem seria a próxima? A quarta apresentação, professora, seria etnomatemática e renda de bios, das rendeiras de Angical do Piauí. Ok. Uma pesquisa de Lúcia Maria, né? E de Antônio Francisco Ramos? Exatamente. Mesmo. Então, bom dia para você, Lúcia Maria. Bom dia a E que todos. ótimo você trazer uma pesquisa tão relevante para estar aqui, né? Para tantas outras pessoas terem acesso, né? Verdade, professor. Eu quero só agradecer aqui o momento e parabenizar, né, os mentores desse riquíssimo evento. Eu tenho acompanhado nesses 4 encontros últimos, né, tantas culturas, tantos ensinamentos belíssimos. E apreciar, né, tenho apreciado esses trabalhos aqui, pesquisa e pesquisador, né, com suas diversas temáticas, mostrando aqui a etnomatemática, a etnomodelagem, nas suas diversas culturas, situações diferentes, distintas. Belíssimos trabalhos têm sido apresentados. E hoje eu trago aqui uma pequena amostra do meu trabalho, que está em andamento ainda, mostrando também que a etnomatemática está presente na cultura da produção de renda de bios aqui da cidade. Até eu peço aí para o professor compartilhar bem aqui a tela. Você compartilha, por favor, Rebeca, a tela de Lúcia. Oi, por favor. Só um momento. Uhum. Você é piauiense, Lúcia? Piauiense, aqui de Angical. De Angical. É o local onde tem o instituto, onde o professor Ramos faz parte, e a gente faz esses trabalhos junto com ele, né? Excelente professor, pesquisador, e está aí puxando a galera aí. E aí eu gostei muito dessa ideia, e ele disse, eu vou acompanhar ele também, porque eu gosto de estudar, gosto de ver essas coisas, trabalhar com essas coisas mais... culturas, né, diferentes, que está até algumas caindo em desuso, e é bom a gente resgatar, né, que é muito importante. Com certeza. Você é uma rendeira? Ainda não, mas gostei de ver, participando junto com as meninas que eu encontrei, mas já estou me apaixonando. Ok, então, por favor, pode iniciar a sua apresentação. A minha pesquisa ela tem como tema etnomatemática e renda de bios das rendeiras de Angical do Piauí. E aí a gente vai ver aqui também, pode passar, a gente vai poder ver nesses contextos. Está acontecendo um probleminha aqui com a minha internet, e vocês podem perceber que está carregando lentamente. Está igual aqui. Nesse instante eu achei que aqui ia cair. Professor Ramos? Deixa eu ver aqui. Isso, eu posso tentar ajudar, eu posso abrir aqui. Ok. Obrigada. Aí a gente começa a contar a sua apresentação a partir do momento. Só um minutinho, rapidinho. Olha só, Lúcia, eu também, minha pesquisa de mestrado é com teares, né? Que, na verdade... já li seus textos. Inclusive, professora, aproveitando aqui, eu gosto muito da senhora, mesmo sem conhecer, de as matérias, acho belíssimo, quando você está conversando, palestrando, eu não perdo por nada, porque eu gosto muito do que a senhora diz, a senhora é muito pertinente, né, suas conversas, eu gosto muito disso, até para ser professor Ramos, nunca conheci a professora Eliane, mas eu gosto tanto dela, da matéria, das coisas que você faz, ela tem a ver. Agora, quando eu for me aprofundar, porque minha pesquisa está em andamento, eu vou me aprofundar mais nas suas pesquisas, nas suas leituras. Que ótimo, que ótimo. Então, pode começar, Lúcia, por favor.
Então, como eu já falei, pode passar, professor, né? O nome a introdução, né, ela tem a ver com o tema, né, que o nosso tema são os saberes e fazeres etnomatemáticos das mulheres rendeiras aplicadas na produção de renda de tribos de Angical do Piauí. E quais são o problema? O problema é que conhecimentos, né, que a etnomatemática está presente na produção desse tipo de renda. E o objetivo é identificar essas mulheres que produzem redes com rendas de bios em Angical do Piauí, por meio de imersão parcial no campo. E a renda de bios e a educação informal, né? O que ela tem a ver? Então, no contexto atual, a prática cultural da produção de renda de bios, elas são mantidas principalmente pelas mulheres idosas, guardam relações, né, com valores sociais tradicionais, passados de geração a geração, e por meio, né, de processos educativos informais. E quando eu comecei a fazer essa pesquisa, levantamento de dados, eu só encontrei mesmo só 3 mulheres já idosas que praticavam ainda faziam a renda de bios, e elas faziam não para comercializar, mas, como diz ela, para não atrofiar, né, o cérebro, fazia isso como terapias. E aí eu levei, né, a ideia que eu trabalho também no dia, levei para a educação básica no dia. Perguntei aos meninos se eles conheciam alguma tia, alguma avó, algum parente que ainda produzia renda de bios. O que é isso, professora? Ninguém sabia dizer. Não, professora, isso aí eu nunca vi, não. Na comunidade de vocês não tem ninguém que produz renda de bios? Conheço isso, não. Trabalho também à noite na EJA, e eu levei, né, também a pergunta para as minhas alunas. Elas disseram, tem uma lá, mais de 60 anos, ela disse, professora, eu fiz isso aí há muito tempo, eu aprendi com a minha mãe aprendia com a minha avó, mas ninguém usa isso aí mais não. Eu disse, mas na comunidade de vocês, aquelas, já que vocês já mais jovens não sabem, tem alguma idosa na comunidade de vocês lá que produz? Professora, tem mais não, isso aí já está caindo no desuso. As pessoas usam o crochê. Então, eu pude ver que está caindo no desuso essa cultura onde ela transmite tantos valores sociais e tradicionais, ela está desaparecendo, e se não resgatar, né, vai desaparecer, porque os jovens não conhecem nem querem se aprofundar. E o que tem a ver os processos educacionais informais? De acordo com Aranha, ele disse que esses processos educacionais informais são aqueles realizados na família, né, como também no convívio com os amigos, com as atividades de trabalhos e lazer. E o Biraci também, Ambrósio também, ele diz que o ser humano, ele aprende, né, com os pais, com os amigos, com o vizinho e a comunidade. E eu pude ver isso na prática, né, no levantamento de dados, eu vi isso aí apresentado, né, que essa prática, elas são aprendidas, né, com as pessoas que já de mais idade. Pode passar, professor. E aqui nós temos a origem, né, da renda de bios. Esta prática, ela cultural, ela guarda valiosos saberes, né, do matemático que se vinculam às contribuições da cultura indígena, afro-brasileira e dos povos europeus, que possibilitaram a produção de redes decoradas com a renda de bios. Aqui nós temos uma parte de uma rede, não é? E ela está ali adornada com as rendas. Isso aqui é de uma senhora também, que eu já conversei aqui com ela, ela tinha isso aí, essa rede guardada na casa dela, de muito tempo, do quanto tempo que ela era jovem, ela produziu, ainda hoje é rede, está lá, diz que é guardada como um troféu, e a gente vê que elas, antigamente, a rede era só usada só para dormir, mas hoje a gente vê quanto mais ela é produzida, melhor, ela deixa a pessoa mais feliz. Mas como foi que a renda chegou até o Brasil? A renda de bios, ela penetrou no Brasil como trabalho escravo, né, trazido pelos portugueses para adornar as roupas das mulheres imperiais da época, segundo Ramos. E o Mendonça também aponta a Itália setentrional como o berço da renda de bios, lá por volta do século XV, né, que foi o surgimento. Mas o que é a renda de bios? É uma palavra, essa palavra renda, ela vem mostrando assim para as pessoas que ela de acordo com o Ferreira e Tourinho, ela é um tipo de renda de malha aberta com a textura bem delicada, né, cujos fios pode ser de linha, algodão ou seda, e esse trabalho ele pode ser feito à mão ou a máquinas, e eles são desenhos, né, as linhas são entrelaçadas entre outras, formando desenhos que são usados para guarnecer, para confeccionar peças, vestuários e roupa de cama
e mesa. E o que é a produção de renda de BIOS e saberes matemáticos, né? Como é que eles se relacionam? Na produção de renda de BIOS envolve não apenas o uso da razão da natureza matemática, como o uso dos cálculos mentais, as formas geométricas e desenhos, mas a estética, a arte, que remete à sensibilidade, à afetividade, à criatividade e à imaginação. Nós estamos vendo aqui a famosa almofada. Essa almofada, ela é feita de pano, ela é cheia com palha de arroz, aí tem um papelão, esse papelão é furado, é colocado os espinhos, que é de mandacaru, para segurar as linhas. Nós temos aí os birros é uma espécie de madeira fina, que tem um tucum na ponta, e aí elas colocam as linhas e vão entrelaçando as linhas e usando as cores, a sensibilidade, a criatividade, a imaginação para fazer belíssimas artes, né, para adornar assim, as suas redes. E são muito bonitas e atraentes. Que pena que está caindo, né? As pessoas não querem mais produzir essa bela arte. Pode passar aí, professor. E aqui nós vamos saber uma coisa interessante, né, na pesquisa que a gente descobriu, sobre a renda de BIOS e o casamento, né, que tem a ver com isso. As redes BIOS, elas se vinculam ainda aos ritos maritais. Como assim? Elas eram uma espécie de dote, né, em que as mulheres faziam essas redes, colocando assim nos baús, quando elas fossem para a casa dela, dos maridos, ela já ia levando esse baú cheio de redes, né? No mínimo, ela tinha que trazer 2 redes, uma para ela e outra para o marido. E aquelas que, esses baús que elas faziam de madeira, coberto de couro de boi ou de bode, e elas faziam isso aí para uma espécie de animar, né, o seu marido, e aquelas que tinham mais coragem, elas faziam aqueles excedentes, serviam para vender e comercializar e comprar as coisas de casa, mas as duas tinham que ter, como esse dote, né, como uma mulher de coragem, uma mulher que não era preguiçosa, levar as redes para oferecer assim ao seu marido. Isso aí era chamado, né, de essa renda para animar os seus maridos. Pode passar, professor. E aí vem o aspecto metodológico, né? Esse estudo é de inspiração etnográfica, ele está em fase exploratória, e ela envolve observação participante, como diz Silva e Queiroz, e as entrevistas, né, também informais, para perceber as experiências dos sujeitos da pesquisa, e o modo como interpreta suas experiências e estrutura o mundo social em que vivem, assim como fala Bogdan e Bilkin. E, em particular, os sentidos, né, da renda de BIOS no contexto cultural em que vivem. Pode passar. E os resultados, né, os achados na pesquisa exploratória. Nós temos os saberes, que são as práticas culturais mantidas principalmente pelas mulheres idosas, guardam relações com valores sociais tradicionais passados de geração a geração, né, como já comentei, e elas fazem parte, né, de sua história, de vida. E as técnicas e artefatos culturais são aqueles que já foi apresentados, né, que essas técnicas tradicionais de tecer as rendas, elas utilizam agulhas rústicas, né, que são feitas de espinhos de mandacaru, que é encontrado na região, como o tucum também encontrado aqui na nossa região, e as almofadas são preenchidas, né, são cheias com palhas de arroz. Pode passar. E as conclusões, né, e mesmo em sua fase preliminar, esse trabalho, ele apresenta uma tríade entre levantamento de dados com os autores que já discutem a rede de BIOS, entrevistas informais realizadas diretamente com as mulheres rendeiras e registros fotográficos, né, para registrar. E este, por sua vez, já indicam a importância desse artefato cultural local por estar relacionado às histórias, né, das famílias tradicionais locais, né, como a gente aprendeu aqui, conheceu a questão do casamento, e as instituições sociais que trocas simbólicas e conhecimento etnomatemático, né, presente nessa cultura. E aqui nós temos o agradecimento ao meu amigo e orientador e professor e parceiro nos trabalhos, que é o professor Ramos, uma pessoa excelente, e toda a coordenação do evento, são belíssimos, estudiosos, e também agora aqui seguindo, tem as referências, onde o trabalho foi embasado, e vou agradecer a todos, muito obrigado, um abraço e felicidade para todos. Parabéns, Lúcia. Eu acho que eu me encanto muito também com essa relação de saberes e fazeres. E você traz uma coisa na sua pesquisa
que eu tenho que dizer para você que bato palma é da gente pensar nessa inspiração etnográfica. Sabe por quê? Porque a gente via muito, nós como pesquisadoras e pesquisadores, vemos muito falando de etnografia, tá? E os antropólogos davam de pau na gente com relação a essa etnografia. E, no entanto, não. Se a gente é apenas uma inspiração etnográfica, a gente não está envolvendo a área do conhecimento sem aprofundá-la, né? Então, por isso eu gostaria de parabenizar vocês inicialmente, porque até a perspectiva do seu trabalho, ele vem sendo redimensionado, né? Reapropriado, redimensionado. Então, sua pesquisa realmente... Sua pesquisa é ótima, né? Parabéns a você, parabéns a Ramos. Sua pesquisa é ótima. A gente vai aprofundar ela agora, professora. Agora a gente vai aprofundar ela, continuar para terminar. Você respondeu a minha pergunta, então, porque eu ia perguntar para você qual a perspectiva que você tem de aprofundamento, né? Dizer para você que renda de bios, ela também é desenvolvida no Ceará, né? Já vi. Mesmo quando a gente sabe que a cultura está sendo cada vez mais sendo diminuída e a gente tem medo de ser extinta, né? Mas a gente tem o Ceará também com renda de bios. E até mesmo porque é importante a gente trazer essa renda de bios, porque ela mobiliza outros conhecimentos e mobiliza outros saberes, contribui, inclusive, é uma terapia para quem está fazendo. Além da relação cultural, porque você traz muito bem essa questão da educação, né? E acho que aí, nesse seu aprofundamento, você pode estar discutindo, separando formal de informal e não formal, tá? Eu acho que é bom, quando você for aprofundar, fazer isso. Mas também nesse estágio atual, eu acho que você traz essa educação como uma existência no espaço que ela está tendo, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Aí eu queria perguntar para você, e você me respondeu logo, né? Com relação a se você tem interesse de aprofundar e com que perspectiva, se vocês já estão apontando a perspectiva que vocês vão estar aprofundando esse conhecimento. Estamos sim, professora. Porque a gente está sem tempo, mas todo, né, esse trabalho todinho aqui, que o professor Ramos estava na direção aqui desse programa, né, desse evento, mas aí ele já disse, professora, quando terminar aqui, a gente vai correr para aprofundar logo, concluir os trabalhos, porque é o interesse da gente de procurar, de entender mais, ler bastante literaturas para aprofundar, porque eu achei tão bonito, né, tem essa questão cultural, tem a questão do relação de valores, que é muito importante, está resgatando esses valores, e eu vi essa porta, né, essa brecha, essa porta aberta, e até mesmo incentivar outras pessoas na própria cidade, né, a questão tanto da renda em si, como os valores entre si, de amizade, de respeito, porque ali elas cantam, elas conversam, contam cada caos, né, como elas contam lá, caos da vida dela. Então, esse levantamento é importante. E nós estamos querendo aprofundar também na questão dos jovens e adultos, porque eles são pessoas que estão na escola, eu trabalho com a EJA também, e aí a gente vai ter um trabalho assim, mais aproximado com eles agora, desse mês de outubro para frente, que é lembrando aí da consciência negra de novembro, a gente está querendo aprofundar um trabalho bem legal com eles, e vai estar usando também a questão das culturas. Ai, que ótimo. Então, ó, Lúcia, ali no seu trabalho, em vez de você colocar a conclusão, não, você só tem considerações finais, porque você não concluiu nada, mulher de Deus. Verdade. Você vai dar continuidade a isso por muito mais tempo, tá? E aprofundar isso muito mais tempo, tá ok? Então, obrigado pelo seu trabalho, o seu trabalho é ótimo mesmo, e também parabéns a Ramos, né? Porque eu acho que a gente precisa estar buscando outros saberes, outros fazeres, e aprofundando eles a partir dessas culturas que nos cercam, né? Então, parabéns, Lúcia. Muito obrigada. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Ou fazer alguma contribuição para esse trabalho de Lúcia? Se não, Rabeca, a gente chamaria agora quem?
porque já que mudou a ordem, né? A quinta apresentação, o Mancala, Auelê. e a etnomatemática, a de Camila Santos da Silva. Ok, então, esse Mancala, Auelê e a etnomatemática, apropriação da ancestralidade EJA, vai ser apresentado por Camila Santos. E aí, Camila? Camila Santos da Silva. E aí, Camila? Bom dia, bom dia. Bom dia. Eu consigo apresentar aqui, Rabeca, ou você prefere apresentar por aí? Se você conseguir por aí, Camila. Tá ótimo. Pode ficar à vontade. Deixa eu só arrumar minha internet aqui, que eu tô com medo dela cair. Só um minutinho. Vou trocar só a... Agora, deixa eu pegar aqui. Conseguem ver minha tela? Sim. Então, o trabalho que eu desenvolvi foi o Mancala Auelê e a etnomatemática, uma apropriação das nossas ancestralidades na EJA. Então, eu estou agora como mestranda na UFABC, então por isso eu coloquei o nome da instituição aqui. Quem sou eu? Eu sou uma professora de matemática da Rede Municipal de São Paulo. Sou formadora também dos 4 jogos que tem no município. Então, Mancala Auelê, o Go, o Jogo da Onça e o Xadrez. Então, cada um tem a sua história, cada um tem a sua cultura, e a gente traz os 4 jogos para dentro da sala de aula para que os estudantes também conheçam essa trajetória. No momento, eu estou como mestranda do programa de ensino de História de Ciências e Matemáticas da UFABC. De onde eu falo? Eu falo do Centro Integrado de Educação de Jovens e Adultos, professora Rosemary Frasson, que é localizado na freguesia do Ó. Nós trabalhamos com jovens adultos e idosos de 16 até 80 anos, em todos os períodos. Então, são 6 períodos distribuídos na escola, da manhã, temos 2, das 7h30 até as 10. Aí depois entra outra turma das 10 a meio-dia e 15. Temos também a turma que entra às 3h30 às 5h45, das 5h45 às 8 e das 8 às 10h30. Então, são 2h15, e com isso a gente começou o trabalho do Mancala Auelê com o grupo de jovens e adultos. Como é que foi feita essa trajetória dentro desse trabalho? Primeiro, a gente escutou as histórias de vida de todos os estudantes, saber como é que ele se encontrava nesse espaço e nessa trajetória mesmo de ensino-aprendizagem. Nós fomos além dos cálculos, então o trabalho que eu desenvolvo com eles é algo que não é só o cálculo. Primeiro a gente vê a realidade do estudante para que depois a gente consiga trazer uma matemática para eles, investigar sobre as práticas também. Por quê? Porque cada estudante tem uma profissão, cada estudante tem a sua cultura, tem a sua linha, e quando a gente investiga sobre isso, a gente abre um leque imenso de aprendizagem. Tudo isso como centro a etnomatemática. Então, qual foi o objetivo desse trabalho? Foi apresentar a prática desenvolvida no projeto de Mancala Auelê, bem como refletir sobre os resultados obtidos, pautados nos referenciais da etnomatemática. Então, nós começamos o trabalho na escola, falando um pouquinho sobre a questão de que cor eu sou, de que cor você é, e este trabalho começou com gráficos. Então, antes da gente iniciar o início do Mancala, a gente fez esse trabalho procurando a ancestralidade dos estudantes. E o primeiro gráfico que eles fizeram de que cor que eu sou, eles colocavam lá moreno, moreno claro, então eles sempre se intitulavam como moreno, nunca como negros. Fizemos o trabalho, conversamos sobre, debatemos, e na sequência fizemos um segundo gráfico, para como eles se viam após essa conversa.
E com isso os estudantes fizeram gráficos onde eles se determinavam como pretos mesmo, se auto-reconheciam como pessoas pretas, e disso veio o ensino do Mancala para esses jovens e adultos. Então, nós fizemos o trabalho com diversas turmas, então, tanto da manhã, grupo de alfabetização, quarto módulo, pessoal da noite, pessoal da tarde. Então, foi uma experiência dialogada entre todos os turnos da escola. Tivemos diversas parcerias com outros professores também, que desenvolviam em sala Mancala, que explicava, que conversava sobre. Nós tivemos esse reconhecimento da cor das pessoas que compunham a atividade. Então, os estudantes também, quando a gente começou, eles me viam como uma professora morena clara, mas depois eles entenderam que eu sou uma professora preta e que esse espaço é nosso. A gente veio também com os gráficos, como eu expliquei para vocês. Houve a explanação do que é o Mancala, o que é o compartilhamento, o olhar para o outro, o ajudar o outro para que eu possa também receber. E, por fim, tudo isso nos levou à participação no Festival Regional de Mancala. E aqui algumas fotos dos estudantes. Essa última aqui, eu não sei se vocês conseguem ver, onde tem o manto laranja, foi no festival. Todas as outras foram na sala de aula durante as aulas. E dessa questão toda surgiu um poema que eu fiz, que chama Sementes Culturais. E aí ele diz o seguinte: Senhor, Senhora, cada um chegando pontualmente na hora. E aquele jovem que o amigo perdeu, ao Mancala se rendeu. O ônibus tinha placa de adaptado, mas nosso adulto cadeirante foi carregado. Todo mundo se ajudou e o fundamento do Mancala reinou. Ele, ela, do outro cuidou. Começamos com capoeira e um estudante nosso se soltou, jogou e saltou e demonstrou que aquilo nos aproximou. Eles começaram a jogar e é como se gotas de chuva caíssem no ar. Eles riem, ficam a encantar, não percebem que o jogo está além do ensinar. Está no aprender, no ser, em ser, ter e viver. Uma matemática que nunca imaginaram ver. Eles estão no poder de mexer a semente, a sua mente, de forma aparentemente cultural. Então, essa é a nossa trajetória nesse ensino-aprendizagem do Mancala, da ancestralidade, de se colocar, de se ver, de pertencer a um movimento que eles mesmos estavam como percursores nessa aprendizagem. E aqui os meus agradecimentos, primeiramente à professora Regina Frank, que olhou o meu texto diversas vezes, que me orientou, que me ajudou, a professora Lil, que está aqui, que sem ela eu talvez nem conheceria a etnomatemática, não conheceria o GPEM, que é meu próximo agradecimento, e também a professora Heleneva, que me mandou: Camila, se inscreve. Eu falei: professora, eu não tenho experiência com isso. Ela: mas precisa ter, vem primeiro, que aí depois a gente vê como é que fica essa experiência. E, por fim, as referências que eu utilizei nesse relato de prática, no trabalho em si. Então, D'Ambrosio, a própria professora Lil mesmo, Paulo Freire e Munanga. E é isso. Ok, Camila, estava de microfone fechado. Ok, Camila, parabéns. Eu acho que essa pesquisa de Camila é de extrema importância para que a gente possa fazer um diálogo entre as tendências da educação matemática, né? Que aí a gente pode fazer um diálogo entre jogos e etnomatemática, e também, Camila, fazer um diálogo entre o Mancala Oelê e nessa apropriação que você traz da ancestralidade, ter um foco maior para essas relações raciais, né?
Primeiro que, como o Mancala é uma família que tem em torno de 2.000, né, parentes, como a gente traz, então acho que cada Mancala tem sua especificidade. Então, acho que aprofundando esse trabalho, porque, lógico, são apenas 10 minutos para apresentar, então a gente sabe que nem se dá para poder falar sobre tudo, né? E tudo do que você tem sobre esse trabalho. Mas aí, ao aprofundar ele, acho que é interessante trazer a história do Mancala, né? E não é, quando você traz também, você traz, Camila, não era cálculo por cálculo, eu diria que é não jogar por jogar, tá? Então, porque inicialmente, quando se traz um jogo para a sala de aula, as pessoas pensam apenas em jogar, né? Às vezes até mesmo como passatempo, né? A gente sabe que jogar por jogar também, jogar mobiliza conhecimento. Mas é muito importante essa formação que tem em São Paulo, porque ela faz com que o estudante perceba, né, a partir do formador, que é o seu caso, perceba que, além dessa relação do jogo, tem a apropriação de outros conhecimentos, como é o caso do Mancala, que você trata da cultura africana, e, a partir daí, você vai para a interdisciplinaridade, né? Então, acho que essa é uma relevância dessa sua pesquisa. Então, parabéns. Eu gostaria só de saber se alguém teria alguma pesquisa, alguma pergunta para fazer para a Camila. Você pode fechar sua slide, Camila? O que está... tá bom. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Se não, eu vou fazer uma pergunta básica, Camila, que eu já tinha colocado aqui, né? Se você vai estar desenvolvendo ele no seu mestrado, né? Se essa é a pesquisa que você vai estar desenvolvendo no seu mestrado, né? Se é esse o caminho que você está trilhando. Professor, o meu mestrado eu estou desenvolvendo a etnomatemática por uma perspectiva de Paulo Freire. Peraí, esqueci até o meu tema. Ok. Está indo no caminho de... Sim. E que não nega nenhum conhecimento, né? Então, trazer essa sua vivência, porque essa é uma experiência que você tem no seu município, né? Que você tem enquanto professora do EJA, cabe em um dos capítulos desse seu mestrado, porque dessa discussão acerca de Paulo Freire, até mesmo porque é uma prática que você está vivendo, né? Você pode estar trazendo ela. Então, parabéns, Camila. Já achei aqui, professora. A minha ideia é trabalhar a etnomatemática do oprimido à autonomia. Então, fazer essa trajetória. Então, tudo que for desenvolvido de etnomatemática durante as minhas aulas fará parte desse meu trabalho. Então, por certo, a Mancala Welê vai poder entrar nesse seu trabalho, né? Sim, sim. Sua pesquisa. Parabéns. Parabéns, parabéns. Você tem alguma coisa que você gostaria de falar mais? Já que a gente tem 2 minutinhos. Ou alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Se não, agradeço. E, Rebeca, nós agora vamos chamar... Pelo que eu estou vendo aqui, já encerramos com essas apresentações. O jogo africano Tarumbeta não vem, não? Não vai estar apresentando, não? Não. Não. Ok. Então, já que a gente vai estar encerrando, eu gostaria de agradecer a todas as pesquisadoras, né, porque foram pesquisadoras todas no feminino mesmo, né, a todas as pesquisadoras, desejar para vocês que hajam um aprofundamento, porque quando a gente traz para aqui, a gente sabe que a gente traz
apenas uma parte, né? Porque a gente não tem como tá falando mais do que esse tempo, já pelo conjunto que se tem, né? Dizer que esse segundo ciclo de estudos e debates em etnomatemática e etnomodelagem tem sido, né? Que foi não, que a gente já está hoje em contínuo momento, né? Tem sido um espaço de extrema importância para que se coloque, para que a gente possa ter acesso a outras pesquisas, a outros pesquisadores. Então, portanto, tenham acesso cada vez mais, vocês, enquanto pesquisadores, tenham acesso cada vez mais às pesquisas dos outros, porque um momento como esse não pode ficar aqui, né? Então, tenham acesso às outras pesquisas e divulguem isso, já que a gente vai isso está nas redes sociais, divulgue essa rede social para que a gente possa dar continuidade sempre, tá? Então, obrigada. Às 11 horas, a gente vai estar em uma plenária e que a gente pode ter mais acesso, né? Espero que vocês não vão embora, não, tá? Acessem o YouTube e vamos seguindo, ok? Sim, Malusa. Malusa está pedindo meu contato, eu vou estar dando meu contato aberto, tá? Para todos. Eliane Costa Santos, @unilab.edu.br, e meu WhatsApp é 719-9182-2956. Tá ok? Então, obrigada, Cássio, obrigada, Lúcia, obrigada, Camila, Rebeca, Ramos, a Cássio, a Joyce, Bianca, Maiara, Malusa, Eliette. Aqui tem as gêmeas, Maiara, Hernandes. Obrigada a todas as pessoas que estiveram aqui e estiveram compartilhando conosco e contribuindo por certo desse primeiro momento. É com você agora, Rebeca. Pessoal, vamos ligar as câmeras, aparecer aí na telinha, que o professor quer tirar um print, registrar esse momento. Eu vou tirar até o óculos momento para o print. Todo mundo sorrindo. Pronto. Print tirado. Obrigadão. É sucesso. Agora volta o óculos. Então, já irei aqui encerrar a gravação. Agradeço a todos que estiveram presentes, certo? Muito aprendizado. Então, já irei encerrar aqui, certo? A nossa sala, mas às 11 horas nos encontraremos lá no YouTube, certo? Na plenária. Um tchauzinho a todos e até mais tarde. Até daqui a 17 minutos apenas, viu? Isso. Muito obrigado, professora. Um abraço a todos e a gente se encontra já já. Obrigada, Ramos. Até daqui a poucos momentos. Vou fechar, tá, Rebeca? Certo. Tchau. Parabéns, Rebeca. Você mediou muito bem aí o processo, viu? Muito obrigada. Graças a Deus deu tudo certo. Deu sim, foi excelente o momento, né, com todo mundo. Foi muito bom.